As crianças? Emily está aqui, tia Emily vai sair com as crianças. Louvado seja Deus. Estamos aqui nessa manhã de domingo, no culto, primeiro culto da semana, culto das primícias. E eu lembro que algo inesperado, irmãos, aconteceu com um rapaz que veio à frente na hora do apelo, nesses dias atrás. Eu não vi, mas no final do culto, uma visitante, uma senhora visitante me procurou, dizendo que apesar de não conhecer esse rapaz, e de não ter esse costume na igreja dela, de fazer isso na igreja dela, ela sentiu o desejo muito forte. Quando ela viu o rapaz aqui na frente, ela sentiu o desejo muito forte de vir até ele, de se aproximar dele e dizer algo da parte do Senhor. E aí eu perguntei, o que foi que a irmã disse para esse rapaz? E quando ela respondeu a minha pergunta, eu disse para ela, pois eu creio que era exatamente isso que esse rapaz estava precisando ouvir. E eu expliquei para ela o porquê, e ela ficou admirada, ela ficou maravilhada, como Deus confirmou no coração dela exatamente aquilo que aquele jovem estava precisando ouvir naquele momento. Vocês querem saber o que foi que ela disse para o rapaz? Depois eu digo. Mas antes, irmãos, eu queria dizer que o que ela falou, por mais simples que fosse, foi o que ele precisava ouvir, e também tem a ver com uma visita que Josué recebeu alguns séculos atrás, uma visita de alguém muito especial. O que essa irmã falou tem a ver com o motivo da visita desse ser especial a Josué. Essa visita se encontra no livro que tem o nome dele, Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. Que encontro foi esse que Josué teve e por que esse encontro aconteceu? Queria que você pensasse nessa questão. Qual o motivo dessa aparição, deste ser vir até Josué? Qual a razão? Qual a motivação? Vamos ler Josué capítulo 5, versos 13 a 15. São os versos finais do capítulo 5. Amém? Josué 5, 13 a 15 diz assim. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, primeira impressão que se tem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Somente até aqui. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nós queremos, Senhor, do fundo do nosso coração, te agradecer, Senhor, por te conhecermos. E não apenas isso, Senhor, mas termos a sede, termos o desejo de continuarmos te conhecendo, Pai. De crescermos na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre Ele, Senhor, que a Tua palavra fala, porque foi Ele que veio como nosso Salvador para entregar a Sua alma como pagamento pelos nossos pecados, Pai. Por isso estamos aqui nesta manhã e queremos agradecer por tudo que já aconteceu até aqui, por ter nos despertado, por ter nos trazido, pelo café, pelas orações, pelos louvores, Senhor, maravilhosos, e agora pela Tua inspirada palavra, a qual nós lemos e na qual nós queremos pensar, Senhor, refletir, meditar, não para ouvirmos aquilo que nós queremos,
e sim aquilo que nós precisamos. É por isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versos que acabamos de ler, eles narram um encontro muito especial que Josué tem com um ser, que nós vamos descobrir melhor quem esse ser é no decorrer do nosso estudo. Mas tudo começa quando Josué está, como diz o texto, ao pé de Jericó. A gente usa essa expressão em relação à serra, no pé da serra, né? Ali, nas redondezas, Josué estava aos pés de Jericó. O povo já tinha sido circuncidado, os homens que faltavam ser, era uma ordenança que vinha lá do Antigo Testamento. Muitos homens de Israel não tinham sido circuncidados ainda, eles foram. Era uma cirurgia que os meninos tinham que fazer. E todo o povo já tinha celebrado a Páscoa, porque desde o deserto eles não celebravam, e agora eles voltam a celebrar a Páscoa. E o texto não diz, mas é bem provável que Josué estivesse sozinho, ali aos pés de Jericó. Talvez ele decidiu dar uma olhada. E o texto também não diz, mas é bem provável que Josué estivesse matutando, como diz o cearense. Como os filhos de Israel vão conseguir adentrar numa cidade tão fortificada, num povo tão protegido como é o povo de Jericó? Não sei, eu imagino que Josué estava olhando para aquelas muralhas, olhando para aquela cidade tão protegida, tão fortificada e pensando: mas como, Senhor? Como o Senhor vai nos dar vitória? Como nós vamos conseguir derrotar este povo? Como nós vamos adentrar nesta cidade? Como muitas vezes, irmãos, nós também ficamos matutando, né? Nós temos problemas e às vezes nós perdemos noites de sono pensando: mas como é que eu vou conseguir resolver isso? Como é que eu vou conseguir falar com essa pessoa? Como é que eu vou conseguir pagar essa conta? Como é que eu vou? É nesse momento que o texto diz que Josué levanta os olhos e olha. E eu achei interessante, irmãos, essa expressão bíblica. Ele levantou os olhos e olhou. E por que eu achei interessante? Porque ela me lembra um salmo. Salmo 121, verso 1. Elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, quando nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes a nossa tendência é baixar a cabeça. Muitas vezes em desânimo, talvez até em desespero, nós olhamos para o chão. É de lá que vem o socorro dos fiéis. É do céu para a terra que vem a ajuda. É do céu para a terra que vem a solução. Não é olhando para o lado, não é olhando para si, não é olhando para o chão, é olhando para o céu. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo de bom, irmãos, que acontece comigo e com você, é do céu para a terra. Então, não olha para o lado, porque se você olhar para o lado, você se decepciona. Não olha para o chão, senão você desanima. Não olha para você, senão você se desencoraja. Olha para o céu, que a tua fé é fortalecida no Senhor. É no alto que vem o socorro do Senhor. Josué levantou os olhos e ele olhou. E o que foi que ele viu, igreja? O que foi que Josué viu? O texto diz: e eis que se achava em pé, diante dele, já estava na frente dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Uma espada nua aqui não é uma espada com pouca vergonha. Espada nua é uma expressão que significa uma espada desembainhada. Se fosse nos dias de hoje, era um revólver engatilhado. Será que Josué ficou com medo, assim, logo de cara? Uma espada nua, né? Ou seja, aquele homem, quem quer que ele fosse, ele estava pronto para o combate. Ele não estava esperando
Ele já estava disposto a guerrear. Então Josué, capitão como ele era, experiente, ele viu aquilo, um homem diante dele, com a espada desembainhada. Opa, esse homem aí quer guerrear. Esse homem aí veio para lutar. Josué só não sabia do lado de quem esse homem estava disposto a lutar. Então ele pergunta, qual é a pergunta que ele faz? Primeira pergunta de Josué. Irmãos, não sei se vocês perceberam na leitura, mas esse texto ele segue um padrão que se repete. Josué faz uma pergunta, o ser responde, Josué age. Depois Josué faz uma segunda pergunta, o ser dá uma segunda resposta e Josué age novamente. Então aqui é a primeira pergunta de Josué, que és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué tinha percebido que aquele homem não era israelita, porque ele conheceria pela forma de se vestir. Mas naquela época, irmãos, e também na nossa época, pessoas têm entrado em guerras que não são delas. Quando você estuda a história, você vê que homens entraram em batalhas que não eram do seu país. Por exemplo, ao longo da história, nós ouvimos falar sobre os mercenários. Mercenários foram pessoas, e ainda são, pessoas que guerreiam por dinheiro. Eles não fazem parte daquela nação, eles não fazem parte daquele povo, mas recebem dinheiro e vêm guerrear por aquele país que pagou. Isso é muito comum ainda hoje, isso acontece. Assim como pessoas guerreiam até de graça por outro povo. Se houver uma identificação com a causa daquele povo, muitas pessoas guerreiam. É o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra é entre esses dois países, mas quantos outros países ao redor do mundo não estão se intrometendo na guerra? Por quê? Porque estão se identificando com um dos lados, ou com a Rússia, ou principalmente com a Ucrânia. Vários países não são de nacionalidade ucraniana, mas estão lá, dando força para a Ucrânia. Então, essa pessoa aqui, Josué sabe, não é um israelita. Também não é um morador de Jericó, porque a cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, de tanto medo que eles estavam. Josué pergunta, você vai lutar por nós ou contra nós? Irmãos, essa pergunta de Josué mostra que naquela altura do campeonato, só existiam dois lados. Assim como também só existem dois lados em relação a Jesus Cristo. Lembra o que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 30? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não tem meio termo em relação a Cristo. Ah, eu não sei, eu estou vendo ainda. Pois esse estou vendo ainda é contrário a Cristo. Quem não é por Cristo, é contra Cristo. Cristo não aceita meio termo, irmão. Meio termo é do diabo. Inclusive, isso me lembra um sonho que conta-se uma história de um jovem que teve um sonho. E no sonho ele estava em cima de um muro. E acho que o Alessandro já ouviu, né? E dos dois lados desse muro havia dois grupos opostos. De um lado do muro havia um grupo representando Deus. E do outro lado do muro havia um grupo representando o mal, representando Satanás. E aí o jovem olhava para os dois grupos e o grupo de Deus estava lá chamando, sai daí, desce daí, vem para cá, sai desse muro. Jesus te ama. Toma uma decisão. E aí ele olhava para o lado de Satanás, todo mundo tranquilo, calmo, sem dizer nada. E o grupo de Deus, vem logo, se apressa, toma uma decisão, corre daí. E o lado de Satanás, todo mundo calmo. Aí teve uma hora que o jovem, intrigado, olhou para o lado de Deus, olhou para o lado de Satanás e perguntou, ei, por que o lado de Deus está me chamando para ir para lá? E vocês não dizem nada, não me convidam para ir para onde vocês estão? Parece que estão despreocupados.
Aí Satanás olha para ele, dá aquele sorriso satânico e diz: meu amigo, é porque esse muro é meu. Estar em cima do muro significa estar do meu lado. Quantas pessoas hoje, em relação a Cristo, querem ser neutras, não querem estar de lado nenhum, quando na verdade Jesus diz que não é por mim, é contra mim. Quem se esconde de Jesus no seu trabalho, quem se esconde de reconhecer que é cristão na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família, saiba que você está fazendo a vontade do inimigo. Ele quer mesmo que nós sejamos neutros em relação a Cristo, porque o muro é dele. E eu não quero ficar em cima do muro. Eu quero estar ao lado de Jesus Cristo. Amém? Josué queria saber então, de que lado você está? De que lado da batalha? Só existem dois lados. Você é contra nós ou você é a nosso favor? Qual é a resposta que o ser dá? Início do verso 14. Primeira resposta que ele dá é não. Irmãos, a impressão que tem é que ele não entendeu a pergunta. Que ele está respondendo errado, né? Você é A ou B? E a pessoa diz não. A gente pensa que é uma criança que está respondendo. Porque a gente pergunta, a gente dá duas opções. A gente não pergunta sim ou não. A gente pergunta é A ou B? E a criança diz não. Então a criança não entendeu. A impressão que dá é que esse ser não entende, mas na verdade o que ele está dizendo é não. Você não entendeu nada a meu respeito. Você está achando que eu sou apenas um ser humano, que eu sou apenas um homem, que eu sou apenas um guerreiro. Não, não é isso. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Exército do Senhor, irmãos, muitas vezes na Bíblia, é uma forma de falar das hostes angelicais. Agora perceba que ele não é versões vai dizer, ele é o comandante, ele é o general, ele é o soberano do exército do Senhor. É aquele que está acima do exército do Senhor, é aquele que está acima dos anjos, é aquele que coordena os anjos, é aquele que governa os anjos. E aí eu li isso, irmãos, e eu pensei, como o céu é organizado, né, Alessandro? Exatamente. 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 Era um dos líderes da tribo também, né, Alessandro? E aí eu olhei para isso e eu pensei, como o céu é organizado? Como o céu tem a sua organização como se fosse um exército, né? E não apenas o céu, irmãos. Se nós prestarmos atenção, o mal, ele também se organiza. Tanto é que um dos tipos de crime que existe é o quê? É o crime organizado. Irmãos, e muitas vezes, quão organizado o crime é. Que dá trabalho para a polícia, dá trabalho para a inteligência, que é como se chama a melhor polícia que existe, né? A inteligência de um país, muitas vezes o crime dá trabalho. A gente, às vezes, assiste séries, como, por exemplo, uma série de um criminoso muito famoso que houve na América Latina, que foi Pablo Escobar, e a gente fica admirado com a organização, irmãos, que o tráfico tinha na época de Pablo Escobar. Imagina um homem daquele se convertendo, né? Não que Deus precise de ninguém, mas quão útil ele poderia ser. E aí, o céu é organizado, o crime é organizado, e o crente é que às vezes acha que não precisa de organização. Não, a igreja não precisa, a igreja tem que ser tudo espontâneo, a igreja tem que ser tudo na hora. Irmãos, é claro que Deus, ele vai agir na hora, ele vai nos guiar na hora, mas nós temos que entender que a organização, ela agrada ao nosso Deus, ela mostra um esforço da nossa parte,
né? É claro que, às vezes, pode haver tanta organização que a coisa fica engessada. Deus não pode nem falar na hora, Deus não pode nem fazer algo diferente. Mas não sendo assim exagerado, a organização só engrandece ao nome do nosso Deus. Vamos nos organizar cada vez mais como crentes em Cristo. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a termos planos, termos projetos que possam agradar ao nosso Deus. Por falar em Deus, quem esse príncipe do exército era, de fato? Será que ele era um anjo? Um anjo muito poderoso? Ou não? Irmãos, a reação de Josué diante da resposta dele, quando ele diz, eu sou príncipe do exército do Senhor, nos indica quem esse príncipe era. Qual é a reação que Josué tem? Ele se prostra e o adora. Na Bíblia, qual é o único ser do bem que merece ou que recebe adoração? Seres do mal que recebem adoração, nós sabemos que tem muitos, né? Tem Satanás, os seus anjos. Mas um ser do bem, que é adorado e que concorda com a adoração, qual é o único? É o nosso Deus. Somente Deus merece ser adorado e somente Deus recebe adoração. Então, essa reação de Josué mostra que Josué entendeu que estava diante do próprio Deus. Josué entendeu que estava diante do próprio Deus. E qual é a lição que isso nos ensina, irmãos? O texto começou falando que Josué viu o quê? No começo, Josué tinha visto o quê? Com a espada nua. Apenas um homem. O que isso nos ensina sobre Deus? Muitas vezes, Deus pode aparecer para nós de formas comuns. Deus pode aparecer para nós com formas normais. Muitas vezes na Bíblia, Deus apareceu parecendo um homem, confundido com anjos, confundido até com seres humanos. E Deus pode fazer isso ainda hoje, pastor? Eu creio que ainda hoje Ele pode, né? Eu discordo muito daquele filme famoso que foi feito aqui no Brasil, que é o Alto da Compadecida. Eu discordo demais com aquele filme em 99%. Mas eu achei interessante o que acontece no final. Jesus aparece para o grupo na forma de um pedinte. Jesus aparece para o grupo na forma de um mendigo, de um ser humano. E eu fiquei pensando, o que impede disso acontecer hoje, irmãos? O que impede de Deus aparecer para nós como um mendigo? Só para testar se nós estamos honrando apenas a aparência das pessoas ou a essência das pessoas. Quando eu pensei nisso, aí eu fiquei com mais vontade ainda de ajudar pessoas que às vezes pedem na rua. Fiquei pensando, se for Jesus, hein? Está me flagrando aqui eu dizendo não, né? É claro que a gente não vai ser irresponsável, porque tem gente que pede e não precisa. Só que às vezes a gente vai para o outro extremo. Ninguém que pede precisa. Aí a gente não ajuda ninguém. São dois erros diferentes. Deus pode vir a nós de forma comum, de forma normal. E temos ouvido várias histórias sobre isso, né? Não sei se a Suiane quer falar, depois a Sunamita. Já. Amém. Exatamente. Exatamente. É claro que ele pode, né, aparecer de forma esplêndida, mas muitas vezes, irmãos, eu creio. Lá em Hebreus vai dizer, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns sem saber acolheram anjos. Imagina, irmãos, na época do Império Romano, perseguindo os crentes, era muito importante que os missionários tivessem casas, não tinha hotel, né, como tem hoje. As pousadas eram cheias de imoralidade. E aí era importante ter casas para os missionários ficarem. Tinha que ter coragem para receber alguém que você não conhecia.
mas Deus testifica no coração, sim ou não? E aí a pessoa, sem saber, estava acolhendo um anjo. Imagina a recompensa, né? De acolher um anjo. É quase a recompensa de dar um almoço para um pastor, né? Recompensa é grande. E sua família. Se é um mandar, é Tiago mais 5, viu? Pense bem. Viu? É como se você cumprindo os mandamentos do Senhor, Deus se responsabiliza, né? Sim. Pelo antes, durante e depois. Sim. E assim, pastor, existe uma passagem na Bíblia, não tenho lembrança agora, que fala: Senhor, quando te negamos a algo? Eu lembrei dessa passagem, Mateus 25. Glória a Deus, né? E quando te ajudamos, né? Quando estou lhe pedindo, né? E você me ajudar quando um dos meus pedir, né? Então, isso daí reflete muita coisa na gente, até também como a gente recebe as pessoas na igreja. É verdade. Né? Domingo passado, tinha um casal ali na porta que estava entrando e não entrando por conta das vestimentas. Né? E ali o senhor Everardo estava ajudando, pelejando para eles entrar. Não é por conta da ágape, mas por uns todos pagam às vezes, né? E é sempre é bom a gente trazer a diferença, né? Acolher, trazer ali do jeito de um ser todos, né? Aí Deus vai trabalhando no coração e na forma de cada um. Achei muito lindo ali o jeito do seu Everardo, pelejando que eles entrassem. E eles entraram, para a glória de Deus, entraram, ficaram ali, ficaram no culto. E às vezes são pessoas assim que se sentam na rua, está escutando até mais do que quem está dentro da igreja. Né? Eu andando no centro esses dias, vi alguns mendigos com Bíblia. Né? Alguns mendigos com a Bíblia na mão, e aquilo dali me chamou a atenção. E não pedia, não. A gente passava, era calado. Meu Deus, Senhor. Eu acho que foi a primeira vez que eu vendi há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, andava muito no centro, via muito mendigo, muito usuário de droga, e eu nunca tinha visto um mendigo com Bíblia. E nessa quarta-feira que eu fui, passada, eu vi uns 2 mendigos com a Bíblia na mão. Né? E isso é muito gratificante, porque às vezes a pessoa tem tanta vergonha de andar com a Bíblia, às vezes a pessoa tem até vergonha de dizer que é crente, como você falou agora, pastor. E tem pessoas tão necessitadas, talvez ali seja a alegria delas, né? Abrir a Bíblia ali e ver palavras de esperança, em nome de Cristo Jesus. Interessante, quando a Sunamita recebe, essa questão da igreja, ela inclusive é citada no Novo Testamento, lá em Tiago, quando ele vai criticar a igreja porque ela dá mais importância aos ricos. E aí ela disse, olha, se você vir entrar na sua igreja um homem com anéis de ouro, bem vestido, e você coloca ele no lugar de honra, mas entra alguém mal vestido, e você diz, ei, fica ali em pé, falando da igreja, né? Não é só de quem recepciona, mas muitas vezes a receptividade está com quem está do lado. E aí ele diz, olha, vocês estão fazendo distinção, porque muitas vezes são os ricos que estão explorando vocês. E nós somos pobres humanamente, mas somos ricos aos olhos de Deus. Né? Então, na igreja não pode haver essa distinção. E eu lembrei também de Mateus 25, porque Jesus diz, porque vocês me ajudaram, vocês vão ser recompensados. As pessoas perguntam, mas como nós te ajudamos, Senhor? Quando nós te visitamos, quando nós te vimos nu e te vestimos, quando nós te demos comida, Jesus disse, quando vocês fizeram a esses pequeninos no sentido de pessoas sem posses, sem condições, vocês fizeram para mim. Né? É como se Jesus estivesse sendo representado por aquelas pessoas. Sunamita. Pegando aí dois gatilhos, né, de vocês, essa questão da hospitalidade, da boa recepção, né? Foi uma das grandes coisas que me atraiu aqui na Igreja Ágape. Glória, né? A Deus. A irmã Suiane sempre de pronto, com esse jeito dela acolhedor, muitas vezes ninguém nem entende, né? Mas ela, no começo do culto, ela vai ali recebendo todo mundo. E aquilo mexia comigo, né? Porque eu disse, nossa, ela nem me conhece, né? Já me recebendo tão bem. Isso cativa, porque nós, quando nos casamos, passamos acho que cerca de 5 meses em uma determinada igreja, onde nós não recebemos nunca nenhuma paz do Senhor, né? E isso machuca. Era um local que nós gostávamos do que estávamos recebendo, porém, deixava a desejar. Né? E a igreja está de parabéns, por isso que Deus mantenha os seus servos assim. Amém. E o outro ponto é na questão de que Deus continua se apresentando fisicamente, viu? Porque recentemente, alguns meses atrás,
antes da minha mãe apresentar o problema da diabetes e do meu pai apresentar o problema do coração crescido, ele recebeu um homem, um irmão em casa, e ele contando para mim, e ele falou, minha filha, veio um irmão aqui pela manhã, querendo conversar comigo, e eu me senti envergonhado porque a casa estava bagunçada. E eu pedi, irmão, o senhor pode vir à tarde, que eu vou dar uma ajeitada aqui nas ervas, em tudo, me arrumar melhor para lhe receber. E assim ele fez. À tarde ele se arrumou, se ajeitou, e o irmão veio à tarde, sentou perto da cama dele e conversou. Irmão Ananias, eu sei que o senhor tem enfrentado grandes lutas, o senhor tem se preocupado, mas eu quero lhe dizer que a partir de agora, sou eu que estou tomando a frente. O Senhor manda dizer que o Senhor está tomando a frente, o irmão só descansa. Eita, e o meu pai contando ali, eu, mãe, quem foi que teve aqui? A mãe, não sei não. Catarina, quem andou aqui? Não, mamãe, não sei não. Aí logo o Espírito comunicou ao meu coração que ele teve uma visita celeste. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Existem vários casos assim que a pessoa não aparece mais, né? Apareceu naquele momento e pronto. E a gente entende que foi para cumprir uma missão, né? Glória a Deus. Outra coisa interessante, irmãos, é que Josué se curva, ele adora, e perceba que ele faz isso sem ninguém mandar. Ele faz isso de forma totalmente espontânea. Não que seja errado nós incentivarmos uns aos outros a determinados atos, determinados comportamentos. Não é errado. Mas eu sonho, irmãos, em um dia em que não vai ser preciso os dirigentes pedirem, né, para ficar de pé, para bater palma, para dar glória a Deus, porque vai ser algo espontâneo, algo do coração, algo que nasce dentro de cada um de nós. Às vezes é necessário, né, para que a igreja faça ao mesmo tempo. É bonito, mas espontâneo também é muito maravilhoso, né? Inclusive, por falar nisso, eu estava agora me referindo à organização, que é algo que Deus gosta, né? Que a gente se organize, faça algo decente para Ele. E agora, falando sobre espontaneidade, eu lembrei do que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos o culto de mulheres, e aí, como nós não tínhamos tantos diáconos ontem, e os que tinham já estavam servindo em alguma área, né, no louvor, no som. Aí eu fiquei ali com a Suiane, recebendo as irmãs. Quando, de repente, o irmão Messias, ele chega, vem deixar a irmã Eliane, e não vem só deixar. Eu acho que ele viu que tinha mais homens ali, ele decidiu ficar, né? E eu estava com o irmão Messias, e disse, irmão Messias, fica aqui na portaria. Tipo assim, fica aqui, toma aqui meu lugar. E aí eu fui. O irmão Messias estava como quem vem deixar a esposa. E aí estava de chinela, de dedo e tudo. E aí eu deixei ele lá e saí. Depois de um tempo eu olho para trás, cadê o Messias? O Messias tinha sumido. Pouco tempo depois ele retorna, e retorna vestido de forma totalmente diferente, né? Camisa social, roupa social, sapato. Aí ele faz assim, ó. Aí eu, muito bem. Ninguém mandou, né? Ninguém pediu, Messias, vai trocar de roupa para ficar aqui. Não, ele sentiu no coração que se for para eu ficar aqui na portaria, então eu quero ficar mais bonito, né? Louvado seja Deus. Foi algo espontâneo dele. Ninguém pediu, ninguém mandou, né? E eu creio que assim vai ser muitas vezes, irmãos. Deus vai tocar o nosso coração para algo que Ele quer da gente. Não é uma lei, não é uma regra, mas se Deus falou ao coração, siga. Josué sentiu aqui. Sentiu, eita, eu estou diante de alguém, eu sou capitão do exército, mas eu estou diante de alguém que é mais poderoso do que eu. Eu tenho agora que ter gestos, atos compatíveis com a pessoa diante da qual eu estou, né? O exemplo aí do irmão Messias reforça a ideia também de que devemos estar sempre prontos, né? Foi muito bonito a ação dele, intuitiva, mas... E foi ligeiro, viu? E foi ligeiro. Se fosse uma mulher, tinha demorado, mas ele não. É um alerta de que a gente tem que estar sempre pronto, sempre porque não pronto. se sabe a hora que o soldado vai ter que entrar na linha de frente, né? Exatamente, eu sempre digo isso. Vai que seja necessário você fazer uma leitura, uma oração, né? É bom você estar... bonito não, porque às vezes é de nascença, né? Mas pelo menos bem vestido, né? Estou brincando, somos todos bonitos aos olhos do Senhor. É como o Lucas falou, né? Não sei se eu já contei na semana. Alguém do colégio da Sara chamou ela de feia para o Lucas. Talvez para fazer raiva a ele, né? A tua irmã é muito feia, porque às vezes a Sara vai pegar eles, né?
E aí ele ficou pensando naquilo, chegou em casa preocupado. E aí olhou para ela e disse: Sara, você pode até ser feia, mas você é linda para Deus. Eu não sei se aquilo confortou a Sara ou não, né? Deixou ela mais triste, mas pelo menos para Deus, né? Nós somos bonitinhos. Amém? Então, Josué, irmãos, ele demonstra uma humildade muito grande aqui, mesmo ele sendo capitão, ele se prostra aos pés do Senhor. Amém? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ele se prostra aos pés do Senhor, ele adora. Porém, o que me deixa mais impressionado com Josué não é tanto a adoração dele, é a pergunta que ele faz. Qual é a pergunta que Josué faz, irmãos? Que diz meu Senhor ao seu servo. Isso aqui dá para colocar num quadro, emoldurar. Isso aqui é a frase que todo crente tem que fazer para Deus. Que diz o meu Senhor ao seu servo. Josué era comandante. Josué era a pessoa mais importante na terra em Israel naquele momento. Mas como é que ele se refere a ele mesmo diante de Deus? Seu servo, né? O que o Senhor tem para me dizer? Josué não compartilha com ele: eu pensei, Senhor, se nós entrássemos por aqui. Não, espera aí. O que o Senhor diz para mim? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor me ensina a fazer? Conta-se a história de um grande missionário, creio que vocês já ouviram falar sobre ele, Hudson Taylor. Ele iniciou as missões na China, passou por muitas coisas. Ele, certa vez, lembrou aos seus ajudantes de missão que existem 3 formas da gente fazer a obra de Deus. Cuidado com qual você está usando, viu? Primeira forma de fazer a obra de Deus: você faz planos e você procura executar os seus planos da melhor maneira possível. Essa é uma forma de servir a Deus totalmente sem Deus. Você planeja e você executa os planos que você planeja. Tem crente fazendo isso? Muitas vezes, se nós não tiver cuidado, nós fazemos. Segunda forma, de acordo com Hudson Taylor: você faz os planos e depois que você faz, você ora a Deus para abençoar. Tem crente fazendo isso? Tem. Às vezes relacionamento. Já começa o relacionamento, depois que começa, Senhor, abençoa o meu relacionamento, que dê certo, né? Mas tem uma terceira forma, ele disse: você começa totalmente com Deus. Você pergunta para Deus quais são os planos dele para você, e depois você pede a Deus forças para executar os planos que ele fez a teu respeito. Foi exatamente isso que Josué fez. Senhor, o que o Senhor diz para mim? Josué não impôs os seus planos para Deus, os seus projetos, e diz: Deus abençoa o povo de Israel. Ele diz: não, eu estou aqui para receber, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? Irmãos, muitas vezes, pessoas que não são líderes, sonham em ser. E às vezes o pensamento é: se eu fosse líder, seria diferente, né? Se eu fosse líder, eu faria diferente. Amém, que assim seja. Mas sabe qual é uma das maiores qualificações para ser um bom líder? Uma das maiores qualificações para ser um bom líder é conseguir ser um bom liderado. Quem não consegue ser liderado, não vai conseguir liderar. Porque Deus não trabalha com rebeldes. Deus trabalha com submissos. Então eu tenho que aprender a ser submisso nas áreas que Deus me colocar. Para que aí, Josué, antes de ser líder, era o quê? De Moisés? Servo, ajudante. E foi ajudante. E um bom ajudante. Primeiro nós temos que aprender a sermos submissos. Primeiro a Deus, como Josué está sendo aqui, mas também aos nossos líderes. E aí Deus está nos preparando para lá na frente, quem sabe, nós possamos liderar também no reino de Deus. Qual é a resposta que o príncipe dá para ele? Quando ele pergunta: Senhor,
o que o Senhor diz para o teu servo? Olha que interessante, irmãos. Muito bem, Sunamita. Descalça as sandálias dos pés, porque a terra em que estás é santa. Irmãos, talvez Josué estava pensando, o que é que o Senhor diz para mim como estratégia para eu derrotar Jericó? O que é que o Senhor diz para mim sobre a forma de vencer os meus inimigos? Porém, a primeira orientação de Deus para Josué não foi sobre como ele poderia vencer os inimigos. Foi sobre a reverência que ele deveria ter diante do seu Deus. Irmãos, a nossa vitória não começa quando nós lutamos contra os outros. Lembra o que Deus fez com Isaías? Antes de enviar Isaías em uma missão de pregar a sua palavra, primeiro Deus fez o quê? Purificou a sua boca, purificou a sua língua. A nossa vitória não começa quando nós lutamos contra os outros. A nossa vitória começa quando nós lutamos contra nós mesmos. Quando existe algo em nós que Deus muda, é aí que Ele começa a nos usar. Primeiro Ele me muda, para que através de mim, o povo de Deus tenha vitória. Primeiro Ele me purifica, primeiro Ele me transforma, primeiro Ele me ensina a adorar a Ele, primeiro Ele me ensina a ser reverente diante dEle, porque se eu tratar o Senhor como eu devo tratar, Ele mesmo vai entrar na batalha a meu favor. Ele mesmo vai nos dar a vitória. É por isso que na Bíblia, caráter é mais importante do que carisma. Palavra para dons sobrenaturais na Bíblia é harisma, harismata, de onde vem a palavra carisma, aquela pessoa que tem algo especial, né? E tantas pessoas querem ter o carisma, querem ter o dom. Ah, se eu tivesse o dom de fazer isso, o dom de fazer aquilo. Porém, na Bíblia, caráter é mais importante do que carisma. Santidade é mais importante do que serviço. Porque serviço não salva, mas a santidade é a característica de um salvo. Quando Deus nos purifica, Ele pode nos dar qualquer dom, que vai ser para a glória dEle. Mas por que Deus vai dar o dom para alguém que ainda não tem o caráter de acordo com a vontade do Senhor? Primeiro Ele vai trabalhar no nosso caráter. Exatamente. Exatamente. Às vezes você sabe, você tem um know-how, né? Você tem habilidade, mas você não é uma pessoa confiável. E aí, grandes empresas estão demitindo pessoas assim. E contratando pessoas que sabem menos, mas são confiáveis, são leais, são pessoas corretas. Imagina o reino de Deus, né? Então, precisamos entender isso, irmãos. O príncipe diz para Josué tirar as sandálias, porque ele está em terra santa. Isso só confirma que o príncipe é o próprio Deus. Pois não, Alisson? O senhor diz que a leitura ela obedece um padrão. Sim. De perguntas e Resposta respostas. e ação. E ação. Tipo, Josué, mesmo em situação de guerra, ele manteve a educação. Sim. Você é um dos nossos. Exatamente. Então, o príncipe se revelou, não totalmente. E ele continuou obedecendo o padrão, reverência. Aí depois, no final, Deus se revela. Muito bom, viu? Boa, Porque ótima percepção. Para ele que conhecia Moisés, ele sabia que quando Deus se revelou a Moisés, No foi final, da mesma né? forma. Exatamente. Calçar a sandália dos pés. Exatamente. Interessante essa progressão, né? Josué é fiel e aí Deus revela um pouco mais. Josué continua sendo fiel e Deus revela um pouco mais. Não é isso, Alessandro? Ó, que interessante, irmãos. Deus é progressivo na forma de agir a nosso favor, né? E aí, como Josué conhecia a história de Moisés, isso só confirmou, porque Deus também tinha dito isso para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
que foi que Deus prometeu para Josué? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Olha Deus cumprindo. O que eu disse para Moisés, eu estou dizendo para você agora. Tira as sandálias dos pés, porque a terra em que estás é terra santa. Né? E aí, irmãos, isso só confirma também que Josué, Deus estava com Josué como estava com Moisés, e o que torna um ambiente santo não é a localização geográfica desse ambiente, é a presença de Deus. Deus estava presente. O que era Jericó? Uma cidade pagã. Deus está presente na cidade pagã. O que a cidade pagã se torna? Santa. O que torna um lugar santo? Não é a localização geográfica, não é quem construiu, é a presença do Senhor. E aí o que Josué faz? E Josué fez assim, e fez Josué assim. Josué se deixa ser liderado por Deus. E nós? As orientações que Deus tem nos dado, nós temos seguido? Na próxima oportunidade que Deus nos der, se Ele nos der, se Ele não voltar logo, ou se nós não voltarmos para Ele, eu quero ver a continuação dessa história. Mas antes eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Queria que você pensasse na seguinte pergunta: por que Deus aparece a Josué aqui? Por que Deus aparece a Josué aqui? Quem aqui está enfrentando guerras? Quem aqui está enfrentando guerras, especialmente por ser um servo de Deus? Existem guerras que, se nós não fôssemos servos de Deus, nós poderíamos sair delas. Nós poderíamos não estar enfrentando uma forma de agir, uma forma de falar. Às vezes nós enfrentamos determinadas guerras, especialmente porque nós somos servos de Deus. Então eu creio que o motivo pelo qual o príncipe do exército do Senhor apareceu para Josué aqui, foi para dar a ele a seguinte mensagem: você não está só nas suas guerras. Você não está só nas suas batalhas. Porque alguém pode dizer, não, ele apareceu para dar orientações a Josué. E ele vai dar orientações no capítulo 6. Mas pensa comigo. Deus não poderia dar orientações para Josué sem aparecer para ele? Só falando? Em sonho? Ou ele não poderia ter aparecido de outra forma para Josué? Como é que ele aparece? Como um soldado, com uma espada desembainhada. Como para dizer, Josué, você vai guerrear, mas lembra, você não vai guerrear sozinho. Eu estou com você. Eu estou pronto para lutar com você. As tuas batalhas, você não luta só. As tuas guerras, você não luta só. Não esqueça disso. Eu cheguei agora, ele diz. Eu cheguei agora, porque este é o momento que eu estou vindo para mostrar para você que você não está só. Não sei se Josué estava pensando, receando, como eu vou vencer essa batalha? Agora ele entendeu. Eu vou vencer essa batalha, porque é Deus que vai dar a vitória para mim e para o meu povo. A propósito, sabem o que a irmã do início citou para o rapaz? Ela se aproximou dele e disse, você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com você e agora, ainda mais, Deus está com você. E será que não é isso que nós estamos precisando ouvir agora mesmo? Que nas batalhas que você está enfrentando, saiba, você não está só. Não é apenas a força do inimigo contra a tua força, porque se for, nós estamos derrotados. É a força de Deus nos dando força para vencer, para lutar, para guerrear. Se a guerra é certa, porque tem guerra que é nossa, mas se é a guerra do Senhor, então o Senhor estará na guerra. E Ele já está com a espada desembainhada para nos ajudar, e essa espada é a palavra de Deus. Vamos nos humilhar ainda mais diante dEle. Vamos nos santificar ainda mais diante dEle, porque Ele é o príncipe do exército do Senhor. Aqui nós temos uma teofania,
uma aparição do próprio Deus. Provavelmente o Filho estava aparecendo aqui, como várias vezes acontece no Antigo Testamento. Antes de se encarnar, o Filho já vinha ao seu povo. Veio a Abraão, veio a Agar, veio a mãe de Sansão para confirmar a palavra dele nos nossos corações. Só que nós somos mais bem-aventurados, porque ele não apenas apareceu para nós, ele se fez carne e morreu no nosso lugar. Louvado seja o seu nome. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer pela tua palavra, agradecer, Senhor, pela tua presença naquele momento tão importante em que teu povo lutaria contra a primeira cidade, cidade de Jericó, uma cidade forte, uma cidade cercada por muralhas fortificadas. E talvez, Senhor, o teu povo olhava para aquela cidade e pensava quão difícil era ter a vitória. Na verdade, quão impossível era. Como muitas vezes, Senhor, nós também olhamos para as batalhas que estamos enfrentando e até pensamos, mas como vamos conseguir? Como vamos conseguir vencer? Como teremos vitória? E a tua palavra vem nos lembrar, Senhor, aquilo que nós já sabemos. Nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor se mostra de forma especial como um soldado, alguém disposto a lutar pelo seu povo. Em Êxodo diz que homem de guerra é Jeová. E é um homem de guerra a favor daqueles que confiam nele, que se prostram perante ele, que se santificam perante ele. Não há nada que Deus não possa fazer por tal pessoa. Muito obrigado. Fortalece o teu povo, Pai, que este seja um dia de entrega ainda maior a ti. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia e até a noite, se Deus quiser.